Bom, pessoal, bem-vindos à aula de hoje, que é sobre qualidade do produto de software. Tá? Deixa eu passar o slide. Começar com uma breve discussão aqui da percepção, né? Algumas pessoas consideram software como arte, né? Aquela coisa que você junta um artista, alguns artistas geniais, né? E produz um software fabuloso, né? Que vai fazer um grande sucesso, que vai atuar de forma disruptiva em algum mercado, né? Transformar realidades. No entanto, a gente tem que pensar um pouco quando a gente constrói software, né? Embora muitos produtos de software tenham realmente surgido, né, de fundo de garagem, de iniciativas às vezes pessoais, né, de um ou outro, uma outra pessoa com habilidades diferenciadas, né? Como o próprio Facebook, né, que é amplamente usado, né, surgiu como um projeto pessoal do Mark Zuckerberg, né? E entretanto, assim, a gente não pode enxergar software, né, como arte, assim. Por que não, né? Se a gente for pensar um pouco, tá? O que acontece, né, quando um cantor, ator, pintor, né, artistas mais tradicionais, né, quando eles erram, né? Imagina que você é um pintor, está fazendo um quadro a óleo e ele sai errado. O que acontece? A sua plateia fica, né, a pessoa que vai na sua exposição, de repente vai achar aquele quadro mal feito, não vai gostar, vai ficar chateado, né? Se um cantor erra na hora de um show, erra a letra da própria música, o pessoal pode ficar chateado, né? Mas a implicação disso, né, não é tão grave, né, em geral, né, dependendo também da arte que está sendo feita e do erro, né, tá? Mas em geral é suportável, né, tá? Agora, se o engenheiro civil errar, né, o que pode acontecer? Um prédio pode cair, né? São consequências bem mais graves. Se um médico errar, né, o paciente pode morrer. Né? E aí vocês devem estar se questionando, pô, mas eu faço software, ninguém vai morrer por causa do meu software, né? Eu escrevo linha de código. Né? Então vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, refletir um pouco sobre o que pode acontecer quando o desenvolvedor de software errar. Tá? Vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Deixei os links aí para vocês da matéria completa. Um exemplo é o Terac 25, tá? Que era uma máquina de radioterapia controlada por computador. Tá? O software apresentou um problema. Tá? E o que aconteceu? A máquina disparava doses indevidas de radiação. Tá? Causa disso, interface com o usuário inapropriada, documentação deficiente, tá? O software reutilizado sem ser adaptado para o novo hardware e software de sensores de falha com defeito. Tá? Então, na verdade, um problema de software, né? Tá? No software embarcado nesse equipamento, né? E consequências, tá? De 1985, isso já é uma história antiga, né? 1985 a 87, tá? 5 mortes e muitas pessoas recebendo doses indevidas de radiação, né? Em tratamentos, né? Então tem essa história aí, quer dizer, o médico quando erra, né? A pessoa pode ter um problema de saúde, né? Pode vir a falecer. Quando o engenheiro de software, alguém que está construindo software, né? Erra, a consequência pode ser até maior do que essa, né? Pode ser em larga escala. Pensa em sistemas embarcados, em equipamentos médicos, né? Quantas pessoas não podem estar sofrendo sequelas, né, por defeitos em produtos de software, né? A gente tem que lembrar que software permeia a nossa sociedade como um todo, né? Tá? Um outro exemplo agora um pouco mais pensando em recursos aqui financeiros e uma disputa, né? Pela conquista do espaço, né? Nesse contexto, teve o Ariane 5, né? Em 96, né? Esse era um foguete, tá? Que se autodestruiu após o lançamento, tá? A causa também software reutilizado sem ser adaptado devidamente para o novo hardware, ausência de testes em solo desse software, tá? E defeito apresentado em voo, que trouxe como consequência um prejuízo de mais de 370 milhões em 1996, além de todo um prejuízo, né, para a Agência Espacial Europeia na corrida espacial, né? Tá?
Então, é um outro exemplo de problema de software, né, documentado aí na Sigsoft Software Engineering Notes, né, nessa referência que coloquei embaixo para vocês, né, implicações de um software, né, com defeitos. Tá? Vou trazer mais um exemplo. Tá? Esse exemplo aqui eu tirei de um livro sobre gerência de riscos, do Tom DeMarco e Timothy Lister, né? Sobre o aeroporto de Denver. Né? E ele cita lá a construção do aeroporto de Denver, ou seja, estavam construindo um aeroporto novo, né? Tá? E esse aeroporto ele tinha um sistema para fazer o desvio automático das bagagens, né? Ou seja, você conseguir chegar lá, fazer o check-in da sua bagagem, né? E ela ia desviando, né, automaticamente por esteiras controladas por software, né? Para achar o destino correto, para que fossem carregadas facilmente, né, nos aviões. O que aconteceu nesse projeto? Tá? O aeroporto ficou pronto praticamente no prazo. Tá? Então, pensa nisso, um projeto de engenharia civil de construir um aeroporto, um negócio grande. Né? Tá? E o nosso projeto de engenharia de software, né, o projeto de engenharia de software, atrasou. Né? No momento da inauguração, que seria o momento da inauguração do aeroporto, o software não estava pronto. O que aconteceu? O aeroporto não pôde inaugurar. Né? Ele teve que esperar o defeito de software ser resolvido. Tá? Enquanto isso, se perdia aí quantias enormes, né? Em função desse atraso, a quantidade de voos que não pôde ser realizada, né? que deveria estar acontecendo naquele aeroporto, né? Estimativas aí de 33 milhões de prejuízo por mês, né? Tá? E 1.200 voos por dia que não puderam ser operados, né? Tá? Mais de 100 mil passageiros por dia, e o aeroporto não podia abrir, né? Simplesmente porque estava com problema no software de controle de desvio das bagagens. Parece uma coisa relativamente simples quando comparado a construir um aeroporto como um todo. Né? Tá? Então, são Professor, exemplos, né? Pode falar, Marco Antônio. por exemplo, um engenheiro civil, se ele constrói uma ponte, a ponte cai, ele pode ser responsabilizado por isso, né? No caso do engenheiro de software, por exemplo, aquele caso da radiação que até levou à morte, o engenheiro do software, ele pode ser responsabilizado ou é a empresa que contratou o engenheiro para produzir esse software que é punida, digamos assim? Excelente pergunta, tá? A nossa profissão, pelo menos no escopo nacional, né? Não sei nas diferentes legislações por aí, mas no escopo nacional ela não é regulamentada, né? O que significa isso? Que enquanto o engenheiro civil tem que assinar um projeto para que um prédio seja construído, né? E você consegue, como consequência disso, identificar um responsável por um erro no projeto, né? Alguém assinou o projeto, e o projeto tinha um erro de cálculo que levou um prédio a cair, você sabe quem foi responsável, a pessoa assinou por isso, né? Tá? Então, ela é um médico também, né? Que o erro médico também pode ter consequências. A nossa profissão ela não é regulamentada, né? Você não assina um projeto de software, por exemplo. Não tem um arquiteto de software que assina um projeto de software para dizer, né, que aquele projeto, que aquela arquitetura foi corretamente pensada antes da construção, por exemplo. Né? Então, normalmente, no nosso contexto, quem é responsabilizado é a empresa. Né? Então, a empresa, mais um ponto importante aí, que a empresa tem que embutir, né, no processo de desenvolvimento, né, formas de garantir que o código, né, está sendo produzido de forma correta, né, que o software vai funcionar. Então, lançar mão de atividades como revisão de código, né, testes, é uma responsabilidade da empresa, né, num contexto nosso aqui. Tá? E dependendo, se ela puder ser responsabilizada, entre outras esferas jurídicas, mas o profissional certamente não. Tá? O profissional não pode ser responsabilizado por um erro técnico de construção de software. Tá? Tá bom, entendi, obrigado. A consequência que ele pode ter é perder o emprego dele. Né? A empresa descobriu, olha, quem errou foi fulano, demite. Tá? Isso pode acontecer, mas ele não pode ter nenhuma consequência além dessa. Ele procura outra empresa e se reposiciona. Né? Não é uma... claro que às vezes a pessoa gosta muito do seu emprego, né? Mas em geral assim, não é uma consequência tão grave, né, para a pessoa, considerando o tipo de prejuízo aí, né? Pensa nesse prejuízo aí, as pessoas envolvidas num projeto que está dando 33
milhões de prejuízo por mês, né? Tá? A um aeroporto, por exemplo. O prejuízo que você está levando aí, né, por consequência de um software. Esse exemplo até ele cita como um exemplo de gerência de riscos, né? No livro é sobre gerência de riscos, e quando ele comenta esse exemplo, ele diz que negligenciar um dos principais riscos de qualquer projeto de software, que deveria ser considerado em todos, que se você um dia for gerente, considere esse risco, tá? Considerem, que é o seguinte: o projeto pode atrasar, tá? Isso tem que ser pensado, tá? Desde o início. Eles fizeram um levantamento nesse livro, né? Tem outros estudos que também não são muito diferentes disso, tá? Mais atuais, de que nesse levantamento deles fizeram um levantamento de 500 e poucos projetos, mais de 70% dos projetos atrasaram, né? Nesse levantamento que eles fizeram. Ou seja, se 70% dos projetos atrasa de software, você tem que considerar o risco no seu projeto, ainda mais com as consequências dessas, né? De impedir a inauguração de aeroporto, de que o seu também pode atrasar, né? Tá? Então, você tem que contar com isso. Tá? Então, nesse caso, a gestão de riscos, o que deveria ter sido feito, né? Olha, vai ter um sistema, mas como contingência, caso o sistema não fique pronto a tempo, a gente vai deixar um espaço de acesso para o carrinho manual para que alguém vá lá e transporte as bagagens. A gente bota uma equipe para fazer o transporte das bagagens enquanto o sistema não ficar pronto, caso, né, ele não seja entregue no prazo. Isso deveria ter sido pensado no contexto de uma iniciativa desse porte, né, de um aeroporto que teve tanto prejuízo, tá? Deveria ter se pensado nisso. Tá? Então, é uma das dicas, né, que ele dá lá, ele elenca 5 principais riscos de projeto de software. Né? Um deles o software pode atrasar. Tá? E tem alguns outros, por exemplo, um profissional importante pode sair no meio do projeto. Tá? Depois eu posso discutir detalhadamente os exemplos de riscos, os 5, e até detalhar mais, mas não é o objetivo dessa aula agora, tá? Não transformar numa aula de gerência de risco. Só quis dar alguns exemplos, né? Tá? De que o impacto disso pode ser muito grande, né? Financeiro ou de vidas humanas, na saúde, né? Como primeiro exemplo, num contexto científico, né? De disputa pela corrida, né? Da conquista do espaço aéreo, né? Ou prejuízo financeiro enorme, como o caso desse aeroporto. Tá? Então, fazer software sério, tá? Não pode ser considerado arte, não pode ser, a gente deixa alguém fazendo e vamos torcer que ele faça certo. Né? A gente não pode ter essa abordagem para certos tipos de software. Então, a gente tem que identificar, na verdade, o software crítico e tratar ele de forma adequada, né? E aí, aplicando, né, sólidos princípios, né, de engenharia, né? Fazer uma especificação precisa, pensar na arquitetura, pensar no projeto, né? Trabalhar de forma cuidadosa na elaboração do código, usando um conjunto de práticas que a gente vai ver aqui ao longo do curso também, né? Investir em atividades de teste, tá? Então, tudo isso são atividades que estão no contexto da engenharia de software. Né? Quando você fala de um software um pouco mais crítico, envolvendo uma equipe, feito por uma empresa, que vai ser usado por pessoas, né? Que pode ter consequências. Né? Então, é importante que a gente pense nisso. A qualidade do produto não pode ser uma coisa que você deixe à mercê do bem-estar e da boa vontade de um desenvolvedor. Né? Todos nós temos momentos, né, na vida em que a gente acorda com o pé esquerdo, tá? Vai para a empresa, às vezes está com a cabeça em outra coisa, né? Terminou com a namorada e está pensando lá em outras coisas, naquele momento está escrevendo um código de forma desconcentrada, tá? Insere ali defeitos naquele código. Então, é importante que a gente pense em uma maneira, tá, de assegurar que a gente detecte esses problemas, que a gente consiga, né, ao longo da construção, fazer a garantia e controle da qualidade, não dependa, né, só das pessoas. Né? Uma pergunta que o Art costumava fazer, o Art ministrava essa disciplina antes de mim, né? Hoje é professor emérito do Departamento de Informática, ele costumava fazer a seguinte pergunta, né? Sobre a prática, a maneira como você desenvolve software. Né? Você entraria num avião, né, que fosse controlado por código escrito por você? Né? Essa é a reflexão crítica. Se estiver fazendo um software crítico, você entraria no avião, né, que tem código, né, sendo escrito por você para operar o hardware daquele avião, por exemplo. Né? Outra questão até, você entraria num avião sem copiloto? Né?
contando somente com copiloto automático, né, assumindo assim, confiaria no sistema feito por terceiros, né, como backup, no caso de acontecer alguma coisa com o piloto, né? Então, são tudo perguntas, e quando o software é crítico, ele tem que ser feito com certo cuidado, né? Isso aqui é importante deixar aqui. Bom, só para dar uma pequena motivação para a qualidade de software, né? Eu falei com vocês que é importante a gente pensar na maneira como a gente constrói software. Então, naturalmente, a maneira como a gente faz, né, é o processo, né, de construção, tá? Então, quando a gente tem um processo de qualidade, a gente espera, né, por isso que eu coloquei expectativa, né, ter um produto de qualidade também, né, como consequência. Ter menos retrabalho, tá? Uma maior produtividade, as pessoas, né, inserindo menos defeitos, né? Os testes, por consequência de uma qualidade do processo, vão revelar menos falhas a serem corrigidas. Tá? Isso reduz o retrabalho, aumenta a produtividade. Tá? Redução do tempo para atender mercado, para você conseguir entregar mais rápido. Né? Maior competitividade, precisão de estimativa, entre outras coisas. Então, o processo tem uma influência na qualidade do produto. Né? Tá? E a gente costuma falar, é comum nas empresas falarem em processo imaturo e processo maduro. Né? O processo imaturo é aquele que você junta lá 5 amigos, vamos bater cabeça, construir um software e ficar batendo cabeça até que ele saia, né? Sem nenhum tipo de organização, tá? Sem nenhum tipo de planejamento, tá? Então, totalmente improvisado, fortemente dependente dos profissionais, tá? E indisciplinado, né? Quer dizer, quando alguém sai de uma equipe dessas que não tem nenhuma documentação, né? O projeto vai por água, pode ir por água abaixo, né? Tá? Consequências disso: pouca produtividade, muito retrabalho, né? Você vai ter uma qualidade de difícil previsão, vai depender do talento das pessoas e do. Você não pode deixar, né, uma empresa séria não pode deixar a qualidade do que ela entrega totalmente à mercê do talento das pessoas envolvidas, né, e da habilidade das pessoas. A gente vai contratar só gênios e nossos softwares vão ser muito bons. Não é bem assim, né? Tá? A gente tem que, de alguma forma, assegurar, né, que o software realmente é bom. É um produto da empresa, né? Tá? Que está sendo construído ali. Bom, só para dar um pequeno exemplo aqui, provavelmente vocês que estão no curso Ciência da Computação, Engenharia da Computação, né? Vocês provavelmente já fizeram um trabalho, Prog 1, Prog 2, o Programação Modular, alguma disciplina dessa, em que vocês se organizaram e falaram assim, vamos dividir o trabalho. A gente tem que construir 5 classes, né? Programação orientada a objetos, por exemplo, a disciplina. A gente tem que construir 5 classes, né? Cada um constrói uma. Aí a data de entrega é na quarta-feira, 3 horas da tarde. Aí você espertamente, né, o aluno, né, eu também já fiz isso, tá? Quando eu era aluno, marca para 2 horas, a gente se encontra e junta 5 classes, né? E bota tudo para funcionar, tá? O que vocês acham? Isso vai funcionar? A probabilidade disso funcionar é grande? Cada um fez 1/5 do trabalho, você junta tudo no último dia. Com certeza não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Você vai ter problemas de integração, né? Essa maneira assim, vamos fazer cada um do seu jeito, depois a gente integra. Você teria que pensar muito bem no projeto, na interface, para poder, né, essa coisa funcionar depois. É pouco provável, né? Como alguns responderam aí também no chat, né? Bom, a contrapartida disso seria um processo maduro, né? Então, a gente até chama os modelos de processo, né, de modelos de maturidade de processos de software. Né? Então, num processo maduro, todo mundo conhece o processo, sabe o papel que ele está desempenhando, sabe das suas funções, nas tarefas que deve realizar, como que ele deve realizar essas tarefas. Tá? A alta administração apoia esse processo, apoia essa organização. Né? Você conseguiria auditar se o processo está sendo seguido e todo mundo sabe o seu papel, está fazendo as suas tarefas, gerando os documentos, artefatos que deveria gerar, né? Tá? Você tem medidas do produto e do processo, tá? Você tem medidas, você mede o número de defeitos numa revisão, você mede o número de falhas numa rodada de testes, tá? E adoção mais disciplinada de tecnologias, né? Então, uma outra coisa muito comum, muito importante, as pessoas usam as tecnologias, passam a adotar tecnologias muito com base em modismos, né? Eu assisti uma palestra, alguém falou que esse negócio é legal, vamos usar na empresa toda amanhã. Né? Numa empresa com processo maduro, essa adoção de tecnologias é um pouco mais
cautelosa, né? Tá? Feita de forma, você vai avaliar se aquela tecnologia realmente vai te trazer um benefício que você espera, né? Antes de implantar para a empresa toda. Então, as empresas costumam fazer projeto piloto, avaliações para tomar decisões, né? Em cima de dados, né? De experiências, né? E, eventualmente, olham também para evidência científica sobre aquilo, né? Antes de sair adotando. E a consequência disso se espera ter ganhos, né? Em relação a ter os papéis e responsabilidades claramente definidas, né? Você conseguir acompanhar a qualidade do produto, satisfação do cliente, né? Expectativas de custo e cronograma e funcionalidades, qualidade de produto é usualmente alcançada, né? Usualmente porque você não consegue ter um processo perfeito também, né? Que garanta que você nunca vai ter um atraso, nunca vai ter um software com falhas, né? Tá? Mas você aumenta a probabilidade com um processo bom, tá? Vou falar um pouquinho, só para reforçar esse aspecto, né, do processo com o produto. Né? O que eu estou falando do processo? Tudo que a gente vai aprender aqui, né, você só vai usar isso efetivamente na sua empresa se a empresa adotar isso como práticas do processo dela, da maneira dela de produzir. Né? E aí você pode até sugerir, olha, né, tem evidências de que isso aqui vai reduzir nosso número de falhas, isso aqui vai melhorar, né, aspectos de usabilidade, ou entre outras coisas, e você poder argumentar, eventualmente, para trazer algumas dessas práticas. Isso aqui é uma pesquisa que a gente conduziu durante 8 anos. Essa foi a última publicação, né, de ano a ano publicava um livro com o resultado científico dessa pesquisa, em que a gente acompanhava as empresas que adotavam o modelo MPS-SW, que é um modelo para qualidade de processos de software. Então, a gente acompanhava essas empresas, né, e olhava para dados sobre defeitos no software, né? Era um questionário, né? Tá? Tempo de entrega, prazos, entre outras informações que elas prometiam todo ano e em determinados momentos para a gente fazer essa análise. Tinha mais ou menos a cada uma dessas coletas um pouco mais de 100 empresas aí de data points para a gente poder fazer essa análise. O que a gente observou, né? As empresas que adotavam o modelo, né? Tá? Elas tinham uma tendência a obter maior satisfação dos seus clientes, maior produtividade, capacidade para tratar projetos grandes, maiores, obtinham um retorno de investimento desse investimento delas na qualidade, né? Elas obtinham um retorno de investimento. Elas investiam na qualidade, estruturar o processo, avaliar o processo, elas mensuravam quanto que elas estavam gastando nisso e quanto que o faturamento delas aumentava, né? E quanto que os custos reduziam, né? E normalmente esse retorno era obtido, né? Na maioria delas obteve esse retorno sem muita dificuldade. Então apresentou melhorias aí também no custo e na qualidade, tá? Entretanto, é importante aí reforçar que são tendências, né? Nem toda empresa que vai implementar um modelo de maturidade vai obter todos esses ganhos, né? Depende da maneira como ela faz isso. Né? E fazer da melhor maneira possível envolve justamente você ter conhecimento em engenharia de software, conhecer as práticas, saber o que ajuda, como implementar. Né? Os modelos de maturidade, por exemplo, argumentam que você deveria fazer revisão de software. Né? E tem várias formas de você fazer revisão de software. O que vai ser avaliado no modelo é se você está fazendo a revisão. Né? Mas aí você tem revisões aos pares, você tem inspeções, você tem walkthroughs, várias alternativas para fazer isso. A gente vai conhecer essas alternativas aqui. Tá? E a sua escolha, né, vai implicar no retorno de investimento que você vai obter. Tá? Então, conhecimento em engenharia de software é fundamental para que a empresa obtenha ganhos, né, ao investir em qualidade de processo, ela tem que montar um processo bom. Né? Tá? E na medida que elas iam aumentando o nível de maturidade, né, dentro desse modelo, ele é estruturado em níveis de maturidade, elas também obtinham um número maior de clientes, número maior de projetos, né, a gente simplesmente media, olhava de ano para ano, né, se evoluiu no nível de maturidade, se evoluiu o número de clientes, número de projetos reportado, né, tá? A gente media essas coisas e analisava. Tá? Então, a gente conseguiu observar, né, não obter, porque a gente não estava buscando um resultado específico, nós somos cientistas, né, que conduziram essa pesquisa, mas foi observado, tá? Foram observadas tendências positivas, tá? Entretanto, novamente, são tendências, né? Tá? Aí é uma pergunta para vocês, né? Vocês acham que investir na melhoria do processo
garante a qualidade do produto? O que vocês acham? Eu acho que garantir é uma palavra muito forte, mas eu acho que com certeza ajuda a Eu ia falar melhorar. coisa. A mesma coisa, né? É isso aí. Ah, Né? Com base no que a gente acabou de discutir, num processo perfeito, mesmo com um processo perfeito, ou muito bem estruturado, né? Você ainda depende, né, dos profissionais. O que você faz no teu processo, você coloca atividades e coloca recursos para poder assegurar. Olha, se alguém errar, vai ter um outro que vai revisar e vai pegar esse problema, por exemplo. Vai ter uma equipe que vai testar lá na frente, vai revelar a falha, para você não entregar um software com problemas, né? Então, o processo tenta cercar de todas as formas, né? Às vezes até com análise causal para você poder evitar de introduzir defeitos, né? Com práticas preventivas, tá? Mas não garante, porque mesmo assim poderia passar por todos esses mecanismos, né? Para tentar prevenir problemas, né? Poderia passar, tá? A probabilidade de você ter um produto de qualidade fica maior se você tem um processo bem pensado, tá? Então, aqui olhando um pouquinho para esse aspecto, com base nos dados da pesquisa IMPS, né, que era essa pesquisa que trazia informações sobre a MPS, ela foi descontinuada em 2013 para 2014, a pesquisa, porque já se tinha dados suficientes. 8 anos rodando a pesquisa, a gente observou realmente né, tem tendências a trazer melhorias, né, para as empresas você investir em qualidade. Tá? Então, estudo informal aqui, reportado no livro texto, né, nosso, de qualidade de produtos de software, né, do Stefan Wagner, ele cita que também se observou uma tendência à melhoria na qualidade para as empresas que usavam o CMMI-DEV. O CMMI-DEV é um modelo internacional para a qualidade de software, tá? Para a maturidade de processo de software. E o IMPS também, na nossa pesquisa, apontou a mesma coisa, né? Mas, tá? Se você for olhar para os resultados da pesquisa, a gente conseguia observar algumas empresas, né, que em níveis de maturidade mais altos, às vezes, mas que tinham, né, mais problemas nos seus produtos, né, que tinham atrasos frequentes nas entregas, tá? Por diversos fatores, porque depende da maneira que você estruturou o processo. Em geral, você seguir os preceitos de um modelo desses de qualidade vai te trazer ganhos, mas esses ganhos dependem muito da maneira como você implementou isso e o conhecimento em engenharia de software foi utilizado para estruturar esses processos, tá? E também das equipes envolvidas, né, de diversos fatores. Então, tem vários fatores que afetam, né, influenciam a qualidade do produto e a gente tem que assegurar, na verdade, no nosso processo, que essa qualidade seja monitorada diretamente, tá? Então, a gente deve pensar em requisitos de qualidade do produto, tá? Definir-los desde o início, tá? E monitorar o alcance desses requisitos ao longo da execução do projeto. Tá? Porque eu falei com vocês, um gerente de projetos não deveria perseguir somente custo e prazo. Ele tem que estar ciente da qualidade que está sendo produzido e, se a equipe entrega algo sem qualidade, ele é corresponsável. Mais do que corresponsável, ele é o principal responsável. Ele é o gerente, ele responde por aquele projeto. Então, ele tem que, né, se inteirar, né, da qualidade do que está sendo produzido. Né? A responsabilidade dele também. Né? E um gerente que culpa a equipe pela qualidade, né, que deixou a desejar, né, ele está, na verdade, dando um indício, uma fala dessas, de que ele não é um bom gerente. Tá? Então, sobre qualidade do produto, tá? A qualidade de software pode ser definida como, isso é uma definição do livro do Stefan Wagner, né? Tá? Pode ser definido como o grau em que um sistema atende aos requisitos especificados e às expectativas dos clientes e usuários. Tá? Então, se ele atende aquelas especificações e às expectativas dos usuários, é um produto de qualidade. Tá? Essa definição aqui de baixo, eu até gosto dela mais, né? De um livro sobre qualidade de software, da Ana Regina Rocha, em que ela define qualidade de produto como sendo um conjunto de características que devem ser alcançadas em determinado grau para que o produto atenda às necessidades de seus usuários. Eu gosto dessa definição para esse termo aí, conjunto de características, porque a gente consegue pensar em algo mais tangível, né? A gente consegue ver quais são essas características, então, da qualidade de um produto de software. Né? Bom,
Na última aula, a gente até fiz uma pergunta bem informal para vocês, né? O que seria um software de qualidade, né? Tá? Eu lembro que alguns comentaram a confiabilidade, né? Quando eu for usar o software, ele tem que estar disponível, ele não pode cair, ele, né, tem que operar sem, né, sem o termo foi usado, crashar, né? Quer dizer, sem ele ser derrubado no meio do processo, né? Deixar de estar disponível, né? Para uso, que é a confiabilidade, né? Teve outra pessoa que citou que o software deveria ser intuitivo, né? Que tem a ver com a usabilidade, né? Outro comentou que o software tem que ser a eficiência dele, né? Que tem a ver com performance, né? Com desempenho do software, né? São 3 características que a gente levantou. Vocês pensariam em mais alguma outra coisa aí? O que um software deveria ter para ele ser de qualidade? Quais características seriam essas? Além de usabilidade, que a gente já falou, eficiência, né? Performance, e a confiabilidade. O que mais? O que vocês Eu acham? Um acho software que bom para vocês? Pode falar. eu acho que além disso tudo, assim, ser um software bem escrito, né? Porque senão, não sei, às vezes um outro time passa a ser responsável por aquilo e ninguém entende nada do que está escrito lá e tipo pode funcionar que é uma beleza, mas né, fica ruim de dar Ótimo. manutenção de qualquer jeito. Então, Excelente. Quem está falando, Guilherme, né? Excelente. isso. Na verdade, eu tô fazendo isso de propósito, eu estou fazendo esse bate-papo entre a gente, né? Para a gente levantar essas características, né? O que você acabou de descrever, eu acho que você foi muito preciso, muito feliz na descrição aí, é, você falou de um problema que é relacionado com manutenibilidade do software. Se o software não está bem escrito, bem estruturado, bem organizado, né? Depois uma outra equipe não consegue evoluir aquele software, dar manutenção nele, né? Ou corrigir problemas nesse software no momento futuro, né? No contexto de manutenção corretiva, manutenção evolutiva, né? Tá? E eu acho legal porque, no fundo, vocês conhecem essas características todas, né? Porque vocês comentaram, tem que ser intuitivo, né? Ele tem que estar bem escrito, né? E os termos que estão sendo usados, né, naturalmente, no dia a dia, eles têm ali características que representam para cada uma dessas narrativas, né? Então, acho legal a gente conhecer essas características justamente até para a gente estabelecer esse vocabulário, assim, o que é um software de qualidade para a gente, né? Então, eu vou olhar, então, passar então para o modelo aqui de qualidade, tá? De produto de software, tá? Da ISO, né? Que esse da norma ISO 25010, tá? A ISO 25000 é toda sobre qualidade de produto, tá? E requisitos de qualidade de produto, avaliação de qualidade de produto, tá? E a 25010, ela tem o Software Product Quality Model. O que é isso? Um modelo para qualidade de produto de software, tá? Sobrepõe a antiga norma, isso não é importante, porque vocês não conhecem a antiga norma. Tá? Para algumas, em 2011, né, ela passou a substituir a ISO 9126, então a antiga não é tão relevante para vocês. Mas para quem conhecia na 9126, tinha 6 características. Essa sobrepõe a 9126 e agora tem 8 características de qualidade. Tá? Então, quando a gente pensa num produto de software a ser construído, a gente deveria pensar nesse conjunto aqui de 8 coisas, né? E para mim esse conjunto está bem completo, no sentido que eu não consigo pensar em outra característica que não se encaixe em uma dessas ou numa subcaracterística de uma dessas. Tá? Se alguém conseguir pensar, uma interessante, né? Interessante levantar isso, porque às vezes está faltando alguma coisa no modelo lá da ISO, mas é um modelo que está sendo evoluído há muito tempo, né? Tá? Então essas 8 características têm uma intenção realmente de fazer um apanhado bem completo. É importante que a gente conheça, né? Você vai construir software, vai passar o resto da sua vida construindo software, e você não sabe o que é um bom software, o que é um software de qualidade, o que ele deveria ter, né? Então é importante a gente conhecer essas 8 características. Né? Acho que qualquer profissional deveria conhecer essas 8 características de um produto de software. Tá? Profissional da área de TI, né? Da área de computação. Né? Então, uma delas aqui, não vou dizer a primeira, a segunda, porque não tem uma ordem relativa entre elas, né? Mas eu vou seguir aqui em ordem cronológica, né? Em que aqui simplesmente no sentido horário aqui, né? Tá?
começando com a adequação funcional. Tá? O que é a adequação funcional? O software tem que fazer o que o cliente queria. Tá? Ele tem que oferecer toda a funcionalidade que o cliente precisa, ele tem que ser adequado para a necessidade do cliente, né? E tem que fazer o que o cliente queria que ele fizesse. Né? Você pode entregar, imagina essa situação, você entrega um software, o software tem 0 falhas, mas ele não faz o que o cliente quer. Não adianta de nada, né? Tá, toda a sua qualidade, né? Tá, você pode executar, ele não, né? Ele não, não apresenta falhas, né? Ele está disponível 100%, né? Você tem redundância, sabe, para garantir a disponibilidade dele a todo momento, tá? Mas ele não faz o que o cliente precisa, tá? Não tem utilidade nenhuma. Então, essa primeira é extremamente importante, tá? Você assegurar que ele faça o que o cliente realmente precisa, tá? Agora, ele pode fazer o que o cliente precisa, né, de forma adequada, mas o cliente não saber usar, porque a interface não é intuitiva. Né? Pensa num software disponibilizado, às vezes, para um público de terceira idade, né? E você com uma usabilidade dificultada, né? Tá? Então, isso tem que ser pensado também. Né? A usabilidade é extremamente importante para ser pensada também. Né? Tá? Um outro aspecto que foi levantado pelo Guilherme aqui, né? A estrutura do código, na maneira como o projeto do software está organizado, né? Tá? Que reflete na manutenibilidade. Tá? Ele tem que ser fácil de manter, fácil de evoluir. Né? Tá? Outra característica, essas características podem ser relevantes dependendo do tipo de software que você está construindo. Mas é importante você avaliar cada uma dessas 8 antes de começar. Né? Pensar quanto que eu preciso de cada uma delas. Tá? Aí, voltando na definição que eu digo que, né, eu considero bastante feliz, as características, né, que devem ser alcançadas num determinado grau. Quanto que eu preciso de cada uma delas? Né? Então, até porque elas entram em conflitos, eventualmente. Tá? Então, tem manutenibilidade. Portabilidade. O que seria portabilidade? Alguém tem uma ideia do que seria? O quão fácil você tem de utilizar o dado artefato em sistemas diferentes? Uhum. Exatamente. Quanto você consegue portar ele, né, de um ambiente para outro, né, um sistema operacional para outro, né, um ambiente para outro. Por exemplo, você está fazendo um aplicativo para dispositivos móveis, né, tá? Eventualmente você vai ter um requisito de portabilidade de que ele deveria funcionar para as plataformas Android e iOS, por exemplo. É um requisito de portabilidade, tá? Então, ou para diferentes sistemas operacionais, né, para poder ser instalado em diferentes servidores. Né? Todo esse ambiente em que ele vai estar sendo instalado, né, quais são as características e quanto que eu tenho que ser capaz de portar o meu software, o que eu estou construindo, né, de um ambiente para outro. Né? Tá? Performance e eficiência de performance, como alguém citou também na última aula. Né? Segurança. Olha aí, você construiu um sistema de internet banking, tá? Ele faz o que o teu cliente, o banco, pediu que ele fizesse. Ele é fácil de usar, fácil de manter, portável, todo mundo consegue usar em qualquer plataforma, baixa o aplicativo, instala, super legal. Ele é super rápido, mas não é seguro. Tá? Serve para nada. Né? Se for um aplicativo para internet banking, né? Não serve para nada. Se não é seguro, não passa pelos padrões de segurança, né? Ele não vai poder ser usado. Tá? Então, também uma característica. Note que qualquer uma dessas características pode, né, anular completamente, tá? Ou prejudicar fortemente, né, em alguns casos, anular completamente a possibilidade de você implantar esse software, né, de ter sucesso. Tá? Compatibilidade. A compatibilidade, essa é uma característica adicionada, né, na 25010, não estava na 9126. A compatibilidade, ela olha, você vai construir um software, você tem que instalar em algum lugar, né, em algum servidor. Né, tá? Professor, você falou que isso aí era portabilidade. Sim, portabilidade é você poder instalar ele em diferentes ambientes, né, diferentes sistemas operacionais, interagir com diferentes sistemas de gerenciamento de banco de dados, por exemplo. Tudo isso são questões de portabilidade. Mas a compatibilidade é o convívio dele com os demais sistemas.
o quanto que ele é compatível com o parque de sistemas, o conjunto de sistemas que a empresa já tem. Né? Por que isso é importante? Você está fazendo um sistema para implantar numa empresa, ele eventualmente lê dados de um ERP, né, da empresa. O ERP é um sistema de gestão da empresa. Né? Às vezes ele vai ler alguns dados daquela... Então ele tem que estar compatível, ele tem que estar lendo no formato que são as tabelas daquele outro sistema. Né? Aí ele eventualmente vai emitir uma nota fiscal. Aí você tem que estar compatível com o formato, né, de arquivo que você tem que passar lá para o sistema da Receita para poder emitir uma nota fiscal. Porque ele interage com esse outro sistema. Né? Tá? Então, a compatibilidade tem a ver com essas interfaces e a interação dele com os demais sistemas, né, que ele precisa utilizar e com os quais ele precisa conviver dentro do ambiente que vai ser implantado. Tá? E a confiabilidade, que também foi citada na última aula, foi a primeira até citada, né? A confiabilidade que ele tem que estar disponível, ele tem que estar funcionando, né? Dentro das expectativas e necessidades. Tá? Então, esse é um modelo bastante completo. Eu peguei essa figurinha aqui em formato de estrela, foi uma adaptação de uma aluna minha de mestrado, aproveitei da publicação dela para você ter essa referência. Mas é um modelo de qualidade, tá? Da ISO, tá? Que tem essas 8 características. Aqui tem uma definição de cada uma das 8. Eu não vou passar aqui o slide lendo. Eu acho que a gente discutiu as 8. E aí eu queria reforçar só e assegurar com vocês aqui rapidinho. Tá? Entenderam o que são essas 8 características? Tem dúvida sobre alguma delas? Quer perguntar sobre alguma delas? Qualquer coisa, abre o microfone e pergunta. Professor, não entendi o que é a portabilidade. Não entendi o que é a confiabilidade ou a adequação funcional que aparece aí. Os termos que eu coloquei são os termos da ISO, tá? Que está em inglês, então eu ter os termos exatos, né? Tá? Mas traduzir eles durante a fala aqui, acho que também não tem muita dificuldade. Acho que o termo mais difícil de traduzir talvez seja esse functional suitability, e o suitability é a adequação. Tá? O quanto que a funcionalidade está adequada em termos de ser completa, né? Correta, aquilo que era para ser. Tá? Alguma dúvida até aqui, galera? Não, por enquanto não. Esse portabilidade, compatibilidade e essa adequação funcional acabam que andam meio juntos, né? Esses 3. Sim, sim. Principalmente a portabilidade e compatibilidade. Né? A diferença, normalmente, é que na portabilidade você avalia se você é capaz de instalar o sistema e implantar ele em diferentes ambientes. Né? Enquanto na compatibilidade você está avaliando se ele vai conseguir interagir corretamente com os outros sistemas. Né? Tá? Então, um está pensando no ambiente em que ele vai estar sendo implantado e outro está pensando na interação, né? Como se fosse o convívio com os demais sistemas. Ele não é implantado dentro desses outros sistemas, mas interage com eles. Aí a compatibilidade. Né? No contexto da instalação num sistema operacional, um software embarcado que tem que, né, funcionar para diferentes tipos de hardware, aí a portabilidade. Você está inserindo ele naquele ambiente, né, naquele contexto. Né? Tem que ser capaz de instalar e implantar ele em diferentes contextos. Então, quando você está pensando nesse ambiente ao redor do software, né, para ele poder implantar ele, aí você está pensando na portabilidade. Quando você pensa nas restrições de comunicação dele com outros sistemas, acesso a dados, formatos, né, padrão de arquivos a serem recebidos por outros sistemas, né, aí é compatibilidade. Essa que é a diferença entre os dois. As definições aqui, tá? Quem tiver dúvida pode ler depois, eu não vou parar para ler, porque acho que a aula tem que ser uma discussão aqui entre a gente, né? Agradável dessas coisas, para a gente poder entender durante a aula o que entender o legal. Tá? Não precisa decorar, as minhas provas não são decoradas, tá? Não precisa... É bom saber quais são as características, né? E aí você pode falar com suas palavras, se você quiser, em algum momento precisar mencionar alguma delas, mas isso aqui nem é tão, né, comumente cobrado em prova minha, né? Mas para a gente conhecer. Tá? Existe uma outra... aqui está, então, o modelo de qualidade de produto da ISO, né? Em que a gente tem aqui as 8 características e tem também subcaracterísticas. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a adequação funcional, né? Que envolve subcaracterísticas como a funcionalidade estar completa, a funcionalidade estar correta e a funcionalidade estar apropriada. E aí ele tem no modelo também definições para cada uma dessas coisas. Então, quem quiser correr atrás da ISO 25010 para olhar, não precisa, porque eu não vou querer que ninguém decore essas subcaracterísticas, muito menos
descrições delas na ISO, é só saber o que é, né? Então, acho que vale a pena olhar essa figura, né, com carinho, assim, olhar para cada característica e refletir um pouco o que é a adequação funcional. Você olha e amplia o teu entendimento com base nesse detalhamento, né? Confiabilidade, que normalmente você está medindo tempo médio entre falhas, disponibilidade, né? Aí entra a maturidade, que tem a ver justamente com esse tempo médio entre falhas, outras coisas que também tem a ver com fault tolerance, tolerância a falhas, a disponibilidade, né? A sua capacidade de se recuperar de falhas, tá? Então, tudo isso tem a ver com a confiabilidade, né, do sistema, tá? A performance, né? Aí também tem o comportamento de tempo, tá? O uso de recursos e a capacidade. Às vezes é um pouco estranho de ler essa figura. Sempre que começa uma letra maiúscula, é outra subcaracterística começando, tá? Então, você tem aqui o comportamento de tempo é uma subcaracterística de performance. O uso de recursos é outra. Você sabe, por causa o U tá minúscula, faz parte do anterior aqui. As linhas pulam um pouquinho. E a capacidade, o que é a capacidade? Envolve, por exemplo, a escalabilidade. Você está fazendo um sistema que vai ter vários usuários simultâneos, né? Quantos usuários simultâneos desse o teu sistema suporta? Né? Então, isso também tem a ver com a performance, com a eficiência dele, né? Tá? Aí, usabilidade, cada um deles. Eu não vou querer que vocês decorem isso, mas é interessante se vocês, em algum momento, quiserem parar para olhar para essas subcaracterísticas, né, para ampliar o entendimento de vocês do que é cada uma dessas coisas, né? Tá? Então, quando você fala, por exemplo, em compatibilidade, como eu acabei de detalhar com vocês, né, é a coexistência dele, né, com os demais sistemas e a interoperabilidade, a interação dele com esses outros sistemas. Tá? Enquanto a portabilidade já é a capacidade de adaptar ele para outras plataformas, né, capacidade de instalar ele e de substituir ele, né, a implantação dele, né? Então, são essas as diferenças aí, né? Ok? Tem ainda uma outra... Essa primeira aula, como é sobre qualidade de produto, a gente está conhecendo o que é qualidade de produto, ela naturalmente tem uma forma um pouquinho mais teórica, né? Estou tentando trazer um pouco essa discussão, as opiniões de vocês, para ficar um pouco mais divertida, né? Tá? Ainda existe na ISO 25010 também, além das características de qualidade, subcaracterísticas de qualidade, ela tem também essa perspectiva de qualidade em uso. Né? Quando você está usando o sistema, o conceito de qualidade pode ser um pouquinho diferente para você, tá? Do que características táticas que você pensa quando você vai construir, né? Que são aquelas outras características. O que é qualidade em uso? Você quer estar satisfeito, você só consegue medir se o usuário está satisfeito, né? Se ele estiver usando o sistema, né? A eficácia e eficiência desse sistema, quer dizer, se ele faz de forma precisa o que tem que ser feito, se ele faz rapidamente, tá? A liberdade de riscos, quer dizer, você está livre de riscos, porque às vezes sistemas envolvem aí uma falha no sistema, como a gente viu vários exemplos no início dessa aula, né? Uma falha no sistema, ela pode ter consequências graves, né? Impactos ambientais, vidas humanas perdidas, né? Recursos financeiros perdidos. Então, você avalia muito essa questão dos riscos, né? E tem um conceito interessante que é diferente de segurança, né? A gente, em português, infelizmente, só tem um termo para isso. Mas em inglês a gente tem dois. A gente tem security, para segurança, da maneira que a gente discutiu antes, né, do internet banking, né? Para não deixar o hacker invadir, né? Não deixar ninguém roubar a senha e tal. E tem safety, que a gente também traduz para segurança, né? Tá? Mas o que é safety? Safety é a segurança em uso. Se você vai implantar um software num drone, esse drone não pode sair voando por aí, né? E a hélice dele sair, né, cortando pessoas, né? Isso é safety. Né? Isso não é uma questão de segurança. Ninguém está hackeando o drone. Né? A questão não é de invadir o drone, invadir o software. É uma outra questão. Não é de segurança ali dele, do software, mas é a segurança em uso, que aí é safety. As pessoas vão estar seguras com esse software rodando. Pensa num controle... Recursos de safety básicos, né? Até em dispositivos eletrônicos mais básicos. Né? Pega um vidro elétrico num carro, por exemplo. Né? Se você aperta o botão para subir, teu dedo está lá no meio do vidro, né? Ele bate no seu dedo e volta. Né? Ele não vai arrancar seu dedo fora. Né? Isso é uma preocupação de safety, né? Não é de security, né? No termo em inglês.
Então, em inglês a gente tem 2 termos, em português a gente sempre se enrola, porque quando a gente vai escrever um paper ou fazer uma apresentação sobre segurança, né, você tem que explicar qual das duas você está falando, né? A segurança das pessoas, né, ao redor e do ambiente, ou a segurança do sistema, né, de ninguém invadir, de ninguém... Então, são 2 coisas diferentes. Então, tem que ser pensadas também. Bom, isso aqui a aula de hoje não é muito longa, tá? Já adiantei para vocês. A gente vai falar só de qualidade de produto, né, desses modelos, e no final eu faço uma pequena... não é nem uma dinâmica, não é um pequeno questionamento com vocês para a gente refletir um pouquinho, tá? Então, isso aqui é a contextualização do modelo de qualidade, tá? Que está aqui em cima, né? Está representado de propósito como um quadrado aqui, tá? Todos em conjunto, tá? A 25010, tá? Que entra aqui, é o modelo de qualidade. Tem um Nzinho aqui porque alguns deles, né, tem extensõezinhas, né, detalhando um pouco mais uma outra coisa, né? Que poderia ser 25011, 25001, né? Tá? Todas elas cairiam nesse contexto aqui, independente do valor do N, né? Se você pegar uma norma, tá? E ela tiver esse início, 2501, tá? Ela trata do modelo de qualidade. Tá? Algum aspecto sobre o modelo de qualidade. Se ela começar com 2500, ela fala de gerenciamento da qualidade de forma mais ampla. Tá? Esse conjunto de normas, tá? 25.000 aí, é conhecido como norma Square. Tá? Por isso que eu desenhei elas aqui como um quadrado. Né? Esse acrônimo, Square, a palavra Square em inglês, né, significa quadrado. Né? Tá? Mas o acrônimo está para Software Product Quality Requirements and Evaluation. Ou seja, requisitos e avaliação de qualidade de produto de software. É uma norma para isso. Tá? Então, ela tem desde o modelo que define as características, tá? Até a maneira como você vai medir cada uma dessas características, que olha a sequência aqui, né? Sequência lógica. O 25.000, ele dá um geralzão, né? Ele dá uma visão geral da norma, do gerenciamento, né? Tá? A gente pega 25010, tá? Começando 2501 aqui, é o modelo de qualidade. Fala quais são as características de qualidade, quais são as subcaracterísticas. Tá? Essas aí, as que a gente viu. Tá? Aquelas 8 lá, com suas subcaracterísticas. Tá? E aí, a 25020 aqui, foi do 1 para o 2. Como é que eu posso medir essas características? Como que eu posso medir a performance efficiency, por exemplo, a performance lá do meu sistema? Como que eu posso medir a capacidade lá, né? Número de usuários suportados simultaneamente, por exemplo? Então, você tem que discutir sobre como você vai medir cada uma dessas coisas. Né? Aí, se você sabe medir, que é a 2502, você pode estabelecer requisitos de qualidade. Se você sabe como você vai medir, você poderia dizer, olha, o meu produto de software tem que funcionar para, né, no mínimo, 100 usuários em paralelo. Tem que suportar, no mínimo, 100 usuários em paralelo, apresentando tempo de resposta não superior a 3 segundos nas consultas. Tá? Aí você está falando já de 2 coisas aí. Você está medindo a performance efficiency, você está medindo tanto o tempo de resposta, né, o time behavior, como a capacity, número de usuários. Mas isso você vai estar amadurecendo um pouquinho a maneira como você está especificando o seu sistema. Né? Agora já não é assim, ele tem que ser rápido. Não, calma aí, ele tem que suportar 100 usuários simultaneamente, não ultrapassando o tempo de resposta nas suas consultas de 3 segundos. Aí você já deu uma especificação, outra coisa. Né? Quando eu pego, é comum, né, quando eu pego de empresas, né, a gente às vezes visita, faz consultorias, né, para a empresa e tem contato com várias empresas, né? É muito comum, né, numa empresa, talvez quando vocês vão esbarrar com isso, tá? Tenho quase certeza, a não ser que vocês realmente deem sorte de só trabalhar em projetos de extrema excelência. Tá? Mas você esbarra nas empresas com documentos, né, de requisitos. A gente está falando aqui requisitos de qualidade. Né? A gente esbarra em empresas, em documentos de requisitos que tem lá uma seção requisitos não funcionais, que deveria capturar 7 dessas 8 características aqui. A única que é funcional é a adequação funcional. As outras 7 são requisitos não funcionais. Tá? São características que acabam refletindo em requisitos não funcionais.
tá? Aí no documento está escrito o seguinte, olha que legal, tá? No documento está escrito, o software tem que ser rápido, requisito não funcional 1, tá? Requisito não funcional 2, o software tem que ser amigável. Requisito não funcional 3, o software tem que ser flexível, tá? Olha a dificuldade nisso, tá? Aí você é o testador agora, tá? Você é o testador, você lê esses requisitos, tem que decidir se o software atende, tá? Olha a sua missão. Está escrito lá requisito, o software tem que ser amigável. Isso significa o quê? Você, como testador, tem que usar o software um pouco e tem que decidir se ele é seu amigo. Tá? Não tem como você medir um negócio desse, né? Requisitos não funcionais deveriam ser mensuráveis. Por isso que requisitos aqui de qualidade vêm depois de medições. Tá? Quando você fala que o software tem que ser rápido no requisito não funcional, o requisito não funcional é mal escrito. Quanto tempo que ele pode levar para responder? Quantas transações por segundo que ele tem que poder fazer, que ele tem que ser capaz de fazer? Aí sim, aí a gente está falando de uma especificação. Tá? Essa coisa amigável, flexível, olha isso. Né? O software tem que ser flexível. Às vezes a pessoa que escreveu isso, né, ela pensou em manutenibilidade. Tá? Mas foi extremamente infeliz ao se expressar. Esses termos aparecem toda hora. Amigável, flexível, rápido. Vocês vão ler isso aos montes. São termos ambíguos, que não servem para especificação. Tá? Por quê? Se você pega uma especificação escrita lá, o software tem que ser rápido, rápido para mim é uma coisa, tá? Para cada um de vocês é outra. Né? Amigável, né? Ou às vezes está escrito software tem que ser intuitivo, né? Nada contra o termo, mas realmente intuitivo leva a característica de usabilidade, mas para especificar, a especificação tem que ser precisa. Né? Todas essas coisas realmente tem que ser rápido, mas você tem que dar uma especificação precisa do quanto. Né? A outra questão do flexível, às vezes foi colocada aquela palavra ali para falar em manutenibilidade, você poder adaptar ele a situações futuras, né? Poder lidar com diferentes tipos de banco de dados, né? Só que ao invés da pessoa escrever, deve ser capaz de operar com esse sistema de banco de dados, deve ser configurável em relação a tal característica. O cara colocou lá, tem que ser flexível. Aí flexível significa o quê? Que você vai pegar o software, tentar dobrar o software para ver se é flexível. Né? O testador fica perdido. Né? Entenderam a complicação quando você não... a importância dessa aula, apesar dela ser totalmente teórica, né? Tá? É importante que a gente alinhasse esse conceito de saber, olha só, a gente não pode definir as coisas de forma tão vaga. Né? O software tem que ser flexível, quando você lê essa especificação, a reação ideal é dar risada, olha só, especifica para mim, porque isso aqui não dá para testar. Essa especificação não é suficiente, ela está ruim. Né? Quando você lê um software, esse software tem que ser rápido, você devolve a especificação, olha só, levanta direito esse requisito, eu quero saber o quanto que ele tem que ser rápido, senão eu não consigo testar. Um requisito que não é testável não é um bom requisito. Tá? Estamos com a companhia de um cachorro latindo aqui no apartamento do vizinho, tá? Para dar uma animada na nossa aula. Estou com a obra aqui em cima também, então está super legal esses dias. Deixa eu fechar aqui a porta para a gente... Imprevistos que acontecem, né? Mas faz parte. Bom, aí, só para fechar, né, você define os requisitos para poder avaliar o teu software em relação a eles, ver se ele atende. Tem que suportar 100 usuários em paralelo. Né? Deixa eu ver se alguém escreveu uma dúvida aqui no chat, aparentemente. Obra do cão, literalmente. Eu estou com obra e cão aqui em casa. Né? Exatamente, olha lá. E aí, requisitos, né? E para que eu defino os requisitos? Para poder fazer a avaliação, né? Para ver se os requisitos estão sendo atendidos ou não. Por isso, o requisito deveria ser mensurável. Tá? Então, é isso. Cada uma dessas normas tem seu propósito. Né? A primeira, que a gente trabalhou hoje, né? Um pouco aqui as características de qualidade de produto, né? Tá? Para a gente é aqui fundamental no contexto dessa disciplina. Tá? Vocês têm outras disciplinas aí, optativas, né, e eventualmente na grade, dependendo do curso, né, mas tem disciplina de engenharia de requisitos, que eventualmente é ofertada, depois vocês aprendem a fazer essas especificações mais precisas. Tal. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas não é o foco dessa disciplina. Né, tá? Mas é bom conhecer a norma Square, porque ela fala de qualidade, né, de produtos de software.
Então, olha, a gente está falando de produto de software, existe a norma Square lá da ISO, que tem a 25010, que tem um modelo de qualidade, né? Tá? E aí tem também uma outra norma que diz como que eu posso medir essas coisas, né? Tem uma outra que diz como que eu defino requisitos a partir dessas medições, e tem uma outra que diz como é que eu posso avaliar um produto para ver se ele atende, né, aquilo que foi definido como requisito para ele no início. Então, para um produto de software, recapitulando aqui, tá? Uma revisãozinha aqui do que a gente falou de importante até agora. Um produto de software tem 8 características, né, no modelo de qualidade que precisam ser pensadas, né? Tá? A gente precisa pensar o quanto que a gente precisa de cada uma delas para um produto específico. E aí a gente tem que saber medir e avaliar isso, né? Tá? Definindo requisitos para essas coisas. Tá? É isso. Existe ainda no contexto nacional um modelo também de referência para avaliação de produtos de software, né? Esse modelo é um modelo bem novo, né? Os primeiros resultados dele foram publicados num artigo do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software de 2018, tá? Ele considera 4 dimensões. Eu vou só dar uma visão, ninguém precisa estudar esse modelo, né? Não é uma aula sobre modelos de maturidade, eu quero mais que vocês entendam as características de um produto, né? Para a gente poder trabalhar depois com revisões, testes, maneiras de a gente perseguir isso, né? Tá? Mas ele considera lá 4 dimensões. Já que eu falei da Square, né, vou falar também do QPS, que é o modelo de qualidade de produto de software, né? Nacional, um modelo de referência para isso. Considera 4 dimensões: engenharia de software, serviços que estão sendo prestados no contexto desse software, a qualidade do produto em si e aspectos organizacionais. E aí os resultados eles são avaliados em 3 níveis de atendimento, né? Que podem ser bronze, prata ou ouro, né? Para cada uma das avaliações que são realizadas, né? Tá? E tem um artigo aí que eu coloquei nas referências que descreve os resultados iniciais desse modelo. Então, eu botei aqui uma representação gráfica dele para vocês, tirada, né, dessa própria fonte, desse artigo, em que você vê que ele se baseia fortemente na ISO, né? Nas normas ISO. Tá? São diferentes normas aqui, porque você tem normas específicas para desenvolvimento de software, tá? Que entram aqui, essa 12.207, tá? E 13.020, que é para a dimensão de engenharia de software e organizacional, como você produz o software. Tem a ISO 20.000, que trata de serviços de software, né? Serviços de gestão de serviços, na verdade, né? Que trata essa dimensão de serviço. E a 25010, olha ela aqui, né, de qualidade de produtos, que entra na dimensão de produto, né, subsidiando a definição do que foi montado para a dimensão de produtos. Então, esse modelo de referência para empresas que buscam eventualmente uma certificação de produtos, né, algo nessa linha, existe um modelo de referência nacional interessante, que foi concebido aí, tem artigos sobre ele, quem quiser ler mais sobre ele, super legal, tá? Deixa eu dar uma olhada no tempo, estamos tranquilos. A aula também já está quase no fim, tá? Fazer só uma dinâmica aqui nossa, bem breve, um exercíciozinho para a gente refletir juntos, tá? Então, para a gente conseguir alcançar a qualidade do produto de software, né, a gente lança mão de garantia e controle da qualidade, né, de métodos, técnicas, ferramentas de garantia e controle da qualidade. Aí eu quero deixar claro para vocês aqui qual é a diferença entre garantia e controle da qualidade, né, no contexto de discussões, né, acadêmicas, né, quando a gente fala em garantia da qualidade, fala em controle, né, a gente normalmente está falando em coisas sutilmente diferentes. É bom a gente saber o que a gente... Por mais que sua empresa, às vezes, não use esses termos, não use dessa forma, né, não tem problema, desde que use de forma consistente, você entenda, mas essa é a maneira como a comunidade, né, acadêmica se entende sobre esses termos. Então é interessante de conhecer. A garantia da qualidade, né, ela tem o propósito aí de assegurar que os produtos de trabalho e execução de processo, ou seja, o que você constrói, a maneira como você constrói, tem que estar em conformidade com planos, procedimentos, né? Ou seja, eu estou seguindo as atividades que o meu processo diz que eu deveria estar seguindo. Isso é garantia da qualidade. Se eu tenho um modelo padrão, uma forma de representar um produto, por exemplo, um documento de requisitos, o meu documento de requisitos segue essa forma padrão, isso é garantia da qualidade. Note que está olhando para
realização de atividades, né? Quase que uma auditoria. Estão fazendo o que deveriam estar fazendo, os produtos estão no formato, né? A gente olha muito para a forma, né, das coisas, né? Se tem as sessões que deveria ter, né? Se as práticas que deveriam ter sido aplicadas foram aplicadas, tá? Mas a garantia da qualidade não consegue, por exemplo, né, olhar se o que está escrito naquele documento de requisitos é o que o cliente queria, tá? Aí já entra no controle da qualidade, tá? Então, a garantia da qualidade, ela olha o processo, se o processo está sendo seguido, e olha a conformidade dos produtos. Olha, o nosso documento de requisitos tem uma seção, requisitos não funcionais, outra chamada requisitos funcionais, outra, o escopo foi definido, isso você consegue ver. Agora, o escopo que está escrito lá é esse, o escopo desse projeto, a garantia da qualidade, ela atua de forma transversal a vários projetos. Ela não consegue olhar se cada um desses projetos, né, se o escopo realmente é aquele, ela não conseguiria conversar com todos os clientes para poder validar o escopo dos projetos. Acho que eu usei um termo aí que já aparece lá em controle da qualidade, verificação e validação. Eu não consigo validar se é o que o cliente queria. Isso é uma função do controle da qualidade, que envolve a verificação se nós estamos construindo corretamente o produto, né? Aí é a verificação do conteúdo, né? É você olhar um código e dizer, olha, aqui está chamando método errado. Isso aqui não vai funcionar, esse algoritmo não para. Tá? Ou você validar o requisito, isso não é isso que o cliente queria. Isso você precisa estar imerso no projeto. Você precisa estar participando, né, do projeto para fazer a verificação e validação, né, de forma com uma profundidade adequada. Tá? Então, a garantia da qualidade costuma ser transversal, pega de vários projetos, às vezes uma célula ou uma auditoria externa até, que verifica como que você está trabalhando. Está trabalhando direito, está fazendo todas as atividades que deveria, tal. Mas poderia ser uma auditoria externa, não precisa conversar com o seu cliente, não precisa estar imersa no projeto. Tá? Agora, o controle da qualidade é feito pela equipe, uma equipe fortemente envolvida no contexto do projeto. Tá? Pode até ser uma equipe terceirizada, mas ela vai ter que estar fortemente alinhada a esse projeto, envolvida nele. Tá? Idealmente comprometida. Né? Mais do que envolvida, ela tem que estar comprometida. Né? Essa diferença entre envolvimento e comprometimento, vocês já ouviram falar sobre essa diferença? Vocês conhecem a história do omelete de presunto? Escrevam aí no chat. Já ouviram a história do omelete de presunto sobre envolvimento e comprometimento? Não? Não. Então, vou contar para vocês. Alguns estão respondendo que nunca ouviram, né? Então, vou contar para vocês. A gente sempre busca o comprometimento, né? Dos nossos clientes, da nossa equipe, né? E que a gente está buscando comprometimento, não apenas envolvimento. Né? No omelete de presunto, tá? Tem dois ingredientes principais, né? Você tem o ovo e tem o presunto. Tá? E a gente tem dois animais que estão, né? Que tem alguma relação com esse processo do omelete de presunto. Tá? A galinha põe o ovo. Né? Então, você vai usar o ovo que ela pôs para fazer o omelete. O porco dá a carne. Né? Você tem a galinha que botou um ovo ali, usa aí o ovo para fazer teu omelete. Tá? O porco botou a carne lá. Né? Então, a diferença seria a galinha está envolvida no processo, o porco está comprometido. Tá? Porque o porco está dando a carne, a equipe tem que estar comprometida com o sucesso e com a falha. O sucesso do projeto tem que ser o sucesso de cada um da equipe. A falha do projeto tem que ser a falha de cada um da equipe. O pessoal tem que estar comprometido, tem que estar buscando o sucesso do projeto ao máximo. Né? É por isso que a gente costuma falar muito em obter o comprometimento das pessoas, né, com o projeto, e não o envolvimento. Alguém está envolvido, o cara participa de uma reunião ou outra, mas se der certo ou errado, não é ele que responde. Vamos tentar obter o comprometimento das pessoas, né, com isso. Então, essa que é a história do omelete de presunto. Se tiver alguma dúvida, envolvimento ou comprometimento, qual é que usa? Lembra da história do omelete de presunto, você nunca mais vai esquecer. Tá? O comprometimento quer dizer você está ali vestindo a camisa, está com a tua carne junto ali no negócio. Tá? Essa que é a ideia. Tá? Se der errado, deu errado para você também, né? Você está diretamente comprometido. Bom,
Então, aqui estão as definições de verificação e validação, tá? Que são esses dois métodos de controle da qualidade. Nessa disciplina, a gente vai focar em controle da qualidade, olhar com profundidade, né? Tá? O conteúdo desses artefatos aí. Sempre que eu falar artefato, é qualquer coisa que foi construída ao longo do processo de desenvolvimento de software. Tá? Alguém construiu um documento de requisitos, é um artefato. Alguém montou um diagrama UML, tá? de classe, é um outro artefato. Alguém escreveu código, né? Classes em código, outros artefatos. Alguém montou casos de teste, outro artefato. Todos esses aí são artefatos. Então, quando eu for falar de forma genérica, né? Artefato pode ser qualquer coisa que foi gerada, né? Ao longo do processo. A verificação envolve, a gente está construindo essa frase aqui, é muito legal, do Barry Gilman, esse livro é um clássico, Software Engineering Economics. Tá? Essa frase é muito feliz. Estamos construindo certo o produto, ou seja, da maneira correta. Você está avaliando a engenharia da coisa, né? A gente está construindo certo. A gente está usando de forma correta as práticas de engenharia de software. A gente está escrevendo um requisito mensurável, por exemplo. Está escrevendo certo aquele requisito. Você pegar aquele requisito que eu citei no exemplo, o software tem que ser amigo, isso reprova, não está certo. Não está escrito da maneira correta, na maneira que você deveria escrever um requisito de software. Tá? Então, isso é verificação. A gente está vendo se a engenharia da coisa está sendo feita corretamente. Olha, esse método vai parar, esse código aqui que eu escrevi, esse algoritmo para, ele produz o resultado que era para produzir. Isso é verificação. Tá? Validação tem a ver com a expectativa, né, do cliente, de você avaliar se aquilo que você está construindo, né, é o certo. Não é se eu estou construindo corretamente, mas se ele é o produto certo. As frases são quase iguais. Olha só, uma frase é: estamos construindo certo o produto. A outra é: estamos construindo o produto certo. De novo, não adianta você construir um produto zero falhas, ou seja, tudo certinho, tá? Fazendo tudo, usando as melhores práticas, construir um produto lá, zero falhas, tá? Funciona. Mas não é o que o cliente quer. Você construir um outro produto para ele. Tá? Então, a validação, ela envolve, você tem que sempre lembrar, né, da figura do cliente ali bem próximo. Você fala em validação, cliente, não é somente cliente. Tá? Porque validação de requisitos é o cliente ler a especificação e ver se é isso que ele precisa. A validação de um software, né, é o cliente fazer o teste de aceitação dizendo era isso que eu queria. Tá? Esse ponto. E a verificação é mais técnica. Né? A gente está fazendo correto aqui, o projeto do software foi montado corretamente, esse projeto não está com acoplamento muito alto, não está... Aí é verificação. Tá? A gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem que fazer um produto, a gente tem que fazer corretamente o produto correto. Se a gente fizer isso, acertar nesses dois pontos, ótimo. Tá? Então, essa diferença é bem simples com essa frase, fica bem claro. Né? Tá? Mais do que a definição que está aí antes, um pouco mais longa. Né? Tá? Verificação, estamos construindo certo o produto. Validação, estamos construindo o produto certo, o produto que o cliente realmente quer. Né? Não adianta construir de maneira correta o produto errado. Tá? É isso. Então, com base nisso aí, só para a gente fechar essa aula de hoje, deixa eu ver que horas são. Tá ótimo. Uma hora e pouquinho de aula. Pode falar. Desculpa interromper, mas fizeram uma pergunta no chat. Opa! Clean Code entra em verificação, sim. Entra em verificação porque é uma abordagem de você justamente buscar assegurar, né, que o teu código esteja sendo construído da melhor forma possível. Aí entra Clean Code, entra Design by Contract, todas essas práticas, né? O próprio teste unitário é uma forma de... Agora acabei dando uma dica aqui para esse slide, que é uma dinâmica sobre isso. Tá? Eu vou perguntar para você justamente isso, Bárbara, que você levantou aí. Você está de madrugada aí, né? Mas está acompanhando aí. Legal, legal. Bom, aqui eu levantei alguns métodos de verificação e validação. Né? Vão ser métodos que a gente vai discutir ao longo do curso. Tá? Eu vou falar sobre cada um deles aqui 10 segundos, tá? Mais ou menos. E depois a gente vai associar eles à verificação ou validação. Tá? Então, vou só esclarecer rapidamente o que é. A gente, claro, vai trabalhar cada um desses métodos depois, bem mais a fundo. Tá? Análise estática. O que é análise estática? Análise estática, né, é o uso de ferramentas, né, também conhecidos como linters, né, no caso de código, né, tá?
que avaliam de forma automática, tá, documentos que podem ser código, tá, para tentar buscar defeitos. Tá? Então, são exemplos, né, de análise estática. O SonarQube, né, tem lá uma ferramenta que você pode instalar, por exemplo, numa IDE, no Eclipse. Se você usar o Eclipse como IDE para desenvolvimento, você pode instalar lá um plugin que é o SonarLint. Tá? O SonarLint, 5 da manhã, né, Bárbara? Tá? Bem-vinda, tá? Tomara que você consiga se manter nesse ritmo de assistir as aulas de madrugada. O SonarLint, ele é uma ferramenta para análise estática de código. Ele vai, se você fizer alguma coisa muito estranha ali no código, ele te alerta, olha, isso deve estar errado. Tá? Então, a gente, claro, vai detalhar mais depois os tipos de coisa que a análise estática consegue tratar, o que sim, o que não, onde estão os limites disso. Vamos discutir isso mais para frente, mas é isso. A análise estática transcende o conceito de código, mas o mais famoso, né, naturalmente, são os analisadores estáticos de código, tá? Para as diferentes linguagens. Tem para todas as linguagens, você vai encontrar um linter para fazer análise estática. A análise estática, ela não consegue, né, não consegue entrar no detalhe se era isso que o cliente queria ou não, né? O que você implementou vai produzir o resultado certo, mas consegue pegar algumas coisas. Por exemplo, um analisador estático de um programa em C conseguiria te alertar coisas como possíveis memory leaks. Né? Olha, você alocou memória, não desalocou, vai ter um problema aí. Tá? Ele consegue pegar esse tipo de coisa, prováveis null pointers, né? Prováveis. Ele pega problemas estruturais, olha, esse método está muito longo, dá uma reestruturada nisso. Então, esse tipo de coisa ele consegue pegar, erros ali, né? Defeitos e warnings para você. Né? Tá? Teste unitário é o desenvolvedor testando o seu próprio código. Tá? Por enquanto, para a gente, é essa definição que eu vou dar. Tá? Teste de integração é o desenvolvedor testando se o código dele funciona junto com o código criado pelos demais. Tá? O teste de sistema envolve, sob a perspectiva, né, de uso do sistema, você verificar se ele faz o que era para fazer. Tá? E se ele produz o resultado correto, de acordo com os requisitos. Tá? Isso é teste de sistema. Tá? Teste de aceitação é o cliente dando o aceite, dizendo, olha, eu estou satisfeito, esse produto faz o que eu quero. Tá? De novo, a gente vai falar de métodos para essas coisas, técnicos, mais para frente. Por enquanto, só quero essa ideia. E revisões de software são revisões de diferentes artefatos. Você diz, olha, alguém produziu esse documento de requisitos, outra pessoa, tá? Uma revisão aos pares, normalmente essa estrutura mínima, né, de organização, uma outra pessoa lê o documento e vê se ele está legal. Tá? Então, se alguém escreveu o código, outro desenvolvedor lê o código para ver se esse código, né, se o cara não estava no mau dia lá que eu citei mais cedo, que ele brigou com a namorada e escreveu uma besteira lá no código porque estava desconcentrado. Outra pessoa lê o código e fala, o que está acontecendo aqui, cara? Tá tudo bem contigo? Isso aqui não faz sentido nenhum, esse código, né? Tá? Aí, às vezes, cara, tira o teu dia hoje fora, amanhã você volta, mas você não está produzindo código legal hoje, né? Tá? Então, a revisão de código é isso, né? Alguém escreve, outra pessoa revisa, tá? Então, nesse contexto aqui, agora vamos fazer a associação agora de um lado com o outro. Vocês que vão fazer, tá? Sou eu não. Análise estática. Verificação ou validação? O que vocês acham? Com base no que a gente definiu aí. Verificação? Verificação, né? Porque o linter, essa ferramenta, né? Por exemplo, um exemplo de código, ela não vai conseguir te responder se o código está fazendo o que o cliente precisa. Não tem como, né? Esse tipo de validação semântica, né? A gente não evoluiu as ferramentas de análise estática nessa direção, né? No dia que elas evoluírem para isso, né? Alguém quer estar falando mais alguma coisa? Marco Antônio, quer falar alguma coisa? Não, só falei verificação mesmo. Verificação, é isso mesmo. Porque a validação seria, olha, o software está fazendo o que era para fazer, né? O que o cliente precisa. O linter não consegue dizer isso, né? Tá? Quando o desenvolvedor faz, então aqui, vocês responderam corretamente, né? A galera acertou. Verificação, tá? Um ponto fictício para vocês, tá? Porque não está valendo nada essa atividade. Teste unitário e teste de integração. O que vocês acham que é? Validação ou verificação?
Verificação também. Alguns estão escrevendo aí, né? Verificação. Tá? Júlia, Bárbara, Olavo. Por que verificação? Porque o desenvolvedor testando o código dele, né? Ele está testando se construiu corretamente o código, se não tem alguma falha, né? Se não entra em um laço infinito, se não tem algum problema ali estrutural, esqueceu de desalocar a memória. Ele está testando aquele pedaço de código, né? Tá? Ele está vendo se ele fez corretamente aquele pedaço de código. Tá? E a integração também com os outros pedaços de código. Não tem a perspectiva de aceitação do cliente disso, né? Tá? Então, isso aí vocês também acertaram, galera. Mandaram bem aí. Tá? Mais um pontinho virtual para vocês, tá? Teste de sistema. Teste de sistema é um teste feito usando o software, mas feito por uma equipe do fornecedor, da empresa que faz o software. Tá? Ela lê o requisito, tá? E executa o sistema e vê se ele produziu o resultado que era para produzir, tá? De acordo com os requisitos. Seria validação? Esse é mais difícil, né? Esse é mais difícil. Esse aí, eu vou dizer para vocês por quê. Tá? Alguns responderam validação e foi totalmente aceitável se serem entendidos dessa forma, tá? Com base em tudo que eu falei até agora. Mas o teste de sistema, você ainda está com a equipe, assim, a empresa desenvolvedora, às vezes ela tem uma equipe de desenvolvimento e uma equipe de testes, né? Essa equipe de testes, ela não é ainda o cliente final. Então, ela se limita a, com base nos requisitos, né? Não com base na opinião do cliente, tá? Assegurar que aquele software foi construído corretamente, ou seja, se com base nos requisitos, olha, o requisito diz que era para fazer isso, está fazendo, né? Corretamente, produzindo esse resultado, tá? Quem vai conseguir fazer a validação mesmo, né? Aí a próxima etapa, que é o teste de aceitação feito pelo cliente, tá? Então a gente poderia até dizer que o teste de sistema pega os dois. Para ser considerado validação, então só o cliente O serve cliente tem para que estar fazer essa envolvido, validação. né? Para a gente considerar puramente validação, pelo menos, né? O cliente tem que estar envolvido, né? Então, o teste de aceitação feito pelo cliente, acabei adiantando o próximo tópico aqui, né? Mas o teste de sistema, como é feito por uma equipe técnica, né, da empresa desenvolvedora, né? Ela vai ler o requisito, tem que calcular a regra de negócio de acordo com essa fórmula. Aí o cara vai lá, executa o teste e vê se bateu o resultado. Ele está vendo se o código está correto, se foi escrito corretamente para produzir aquele resultado que está no requisito. Ele não consegue avaliar se o sistema está atendendo mais ao cliente, ao que ele precisa, a usabilidade, outros aspectos, né? Se está intuitivo o suficiente para o cliente, às vezes fica difícil de avaliar isso. Então, eu coloquei aqui verificação, mas eu entendo que também pega parte da validação. Né? Algumas coisas óbvias ele consegue adiantar. Não, olha só, isso aí o cliente não vai conseguir usar. Isso aí não faz sentido para o cliente. Às vezes, na equipe de teste de sistemas, tem pessoas da área de negócios. Né? E aí faz validação também. Né? Um produto que é vendido para vários clientes. Né? Por exemplo, eu trabalhei um tempo dando consultoria para uma empresa e ela fazia um software muito específico. Né? O software fazia controle de negociações no mercado de energia europeu. Uma coisa muito específica. Tá? Porque na Europa, as empresas, as grandes fábricas, né? A BMW, essas grandes empresas, elas compram energia, a gente não tem esse monopólio de que você tem que comprar energia da empresa tal que existe. Né? Lá você pode optar, por exemplo, comprar energia para sua fábrica para o ano que vem, para o mês tal. Você pode optar se você quer fazer isso junto à E.ON, que é uma gigante do mercado de energia na Europa, alemã, né? Tá? Para você ter uma ideia de dimensão, ela é mais ou menos do tamanho da Petrobras, né? Uns 60 mil funcionários, alguma coisa nessa linha. Tá? Você pode comprar energia com a E.ON da Alemanha, mas também pode comprar com a Nuon da Inglaterra, da Holanda, né? Tá? Aí você vai negociar. Olha só, vou comprar tanto de energia seu a tal preço no ano que vem. Aí esse software controlava as negociações para que as empresas pudessem economizar dinheiro nessas negociações de energia. Aqui no Brasil você também consegue fazer isso. Só que é o mercado livre de energia, né? Mas você tem que estar no mercado de alta tensão. Não pode ser tipo pessoa física, digamos assim. Não é a energia normal que a gente consome. Então acho que até teria campo, né? Então, para esse tipo de software aqui também, né? Isso já faz um tempo, que isso foi de 2004, 2006, né? Na época eu pelo menos não tinha essa visão, né? Até foi legal você ter complementado aí. Para alta tensão, então a gente também tem um mercado livre, né? Assim, de livre comércio para energia e
e talvez tenha também fornecedores competitivos, né? Vou te dizer que não estou tão inteirado aí do contexto aqui. Mas aí, por que eu estou falando deles, né? Eles tinham, a equipe de testes deles tinha economistas, né? Tinha gente, assim, analistas de sistemas, né, formados na parte de teste, projetos de teste, mas tinha uma equipe mista, com economistas que olhavam lá, e aí, de certa forma, os caras estão fazendo a validação, porque eles estão se colocando no papel do cliente, se eles tivessem que estar negociando essas coisas, se está adequado, não está, né? Aí sim, se tem representante direto ali, né? Aí pegaria mais a parte de validação dos testes de sistema. Ainda assim, quando você fosse entregar, né, o software também era usado pelas empresas fornecedoras, né? A própria Ion, Nuon, a Fortis, nos Estados Unidos, entre outros. As empresas também tinham lá suas instâncias e elas faziam aceitação, né? Elas não iam começar a usar o software sem fazer... teste de aceitação tem um sinônimo aqui que é bom vocês conhecerem também, que é homologação do software. Tá? Quando você fala o software está em homologação pelo cliente, ele está fazendo a aceitação. Tá? Aí o rigor que ele usa para isso varia. Tá? Mas quando ele faz isso, a teste de aceitação, ele está aí focado na validação. Então, é isso que eu queria, o software me atende. Tá? Claro que, novamente, também estou fazendo uma classificação um pouco forçada. Teste de aceitação é mais validação, né, do que verificação. Mas se tiver alguma coisa feita errada, né, o cliente também vai pegar, né? Uma implementação errada que resulte no resultado errado na tela, o cliente vai pegar também, é um problema de verificação. Deveria ter sido pego antes. Né? Tá? E aí, por último, revisões de software, pessoal. O que vocês acham? Revisões são a leitura, né, de artefatos. Né? O teste você executa. Verificação. Né? Pega a verificação. Só a verificação? Acho que o depende. cliente vai estar envolvido? Se a revisão for feita só pelo time técnico. Isso, depende do tipo de revisão, depende do artefato. Né? Quando você fala numa revisão de requisitos, é validação. Né? Por quê? Numa revisão de requisitos, você deveria envolver o cliente. É isso. Se tiver o cliente, exatamente o que a Bárbara falou. Né? Se for uma revisão de requisitos, se tiver o cliente, aí é validação. Tá? Se não, uma revisão de código, por exemplo, normalmente não é validação, é verificação mesmo, foca ali. Né? Tá? Você vai fazer avaliações do tipo, esse algoritmo funciona ou não funciona, né? Esse resultado que está sendo produzido que bate com a regra de negócio, né? O algoritmo está correto, o cálculo está sendo feito aqui, né? Isso é verificação, tá? Mas o cliente revisando lá na frente o documento de requisitos, que é fundamental, tá? Essa atividade deveria acontecer, o cliente não deveria esperar até lá no final do processo para fazer a aceitação, ele deveria validar os requisitos. E você, se você é uma empresa fornecedora, você deveria se preocupar em validar os requisitos do cliente, porque senão você fica na mão. Tá? Você fica... o comprometimento do cliente com a especificação, né, é a carta que você tem na manga na hora que ele diz, olha, eu não vou te pagar. Tá? Por exemplo. Tá? Você diz, olha, mas foi isso que você me pediu lá no início, eu estou te entregando aqui. Você tem que pegar a validação dele dos requisitos. Você tem que, em algum momento, você tem que dizer, olha, é isso que você quer? Tem que dizer, é isso que eu quero. É para isso que eu estou, né? Estou te contratando. Né? De alguma forma, você tem que ter isso formalizado minimamente. Minimamente. Que seja uma reunião, tá? Num sprint planning, em que você apresenta as sessões, o cliente está participando lá da priorização das user stories lá, do que tem que ser feito, você vê o que é, você concorda que isso aqui é prioridade para esse sprint, esses são os objetivos principais, tal. Mas você tem que ter o aval do cara, de que é isso que ele quer, tá? Em algum momento, tá? Isso é fundamental para você, porque senão ele chega no final, olha, eu não te pedi nada disso. Tá? Então, deixar essas coisas, mesmo num contexto ágil, né, com entregas mais contínuas, tal, mas deixar isso no fio do bigode, né? Que o pessoal fala na base da confiança, tá? É um risco para quem está desenvolvendo software. Tá? Então, é isso. Pessoal, aqui estão as referências desse material. Tá? Eu botei aqui, não precisa ler esse material todo, né? Eu botei aqui aquele clássico que eu falei com vocês, Software Engineering Economics, do Barry Boehm. O Barry Boehm é uma figura lendária da engenharia de software. Né?
ele já passou dos 80 anos, faz algum tempo, acho que ele está com 84, e ele, pra vocês terem uma ideia, 16 anos atrás, já tinha, sei lá, 70 anos de idade, né? E eu já fiquei surpreso. Eu fui numa conferência na Áustria e assisti a conferência lá. Ele foi um dos keynotes, um dos palestrantes, não? Quase 70 anos lá, palestrante. Eu achei super legal. A palestra dele foi super legal, né? Eu pensei, legal, ainda é atividade, né? Até hoje ele ainda está 16 anos depois, ano a ano, eu vejo ele todos os anos, né, nas conferências, né, o cara está em tudo, né, participando ativamente, assim, e é uma figura icônica, né, porque ele criou coisas de engenharia de software. A gente vai falar de algumas dessas coisas, né, o modelo espiral para desenvolvimento de software, também em engenharia de software a gente fala disso. Ele criou o método de estimativa COCOMO, que é um modelo de estimativa, que é também muito discutido, né? É um cara assim, criou várias coisas importantes, tá? na engenharia de software. E ele está lá, por esporte, por vontade, assim, isso é até animador, sabe? Você vê ele lá nas reuniões, né? A gente tem as reuniões do iSony, ele está todo ano lá, né? Todo ano participando, né? Dando sua opinião, é super legal. Aí aqui estão os trabalhos para vocês, o próprio modelo QPS, né, do Modelo Nacional da Qualidade de Produto e Software. Isso aqui foi uma dissertação de mestrado de uma aluna minha, na verdade, um dos trabalhos nesse contexto, tá, que ela relacionou os métodos de verificação e validação com as qualidades de produto de software. Né? Então, essa é uma leitura bem simples, foi o início do trabalho dela. Né? Então, ela teve essa primeira publicação. E é uma leitura bem simples. Olha, quais são os métodos que a gente tem, quais são as características de qualidade, como é que uma coisa casa com a outra. Né? Ela fez um survey junto com especialistas para poder amarrar uma coisa com a outra. Né? Algumas outras referências do nosso livro-texto, né? E aquela pesquisa MPS que eu mencionei aí. É isso. Pessoal, fechamos a aula de hoje. Tá? Eu vou desligar aqui a gravação